22. Por exemplo, o 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E agora, essa fome é a razão pela qual Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, deixaram Belém de Judá e foram para os campos de Moabe. Nós sabemos o que aconteceu nesse ínterim, nós sabemos muito bem. Morreu Elimeleque, os filhos casaram, morreram ambos. Ficou apenas Noemi, Ruth e Orfa. Orfa decide voltar para os seus deuses e o seu povo. Ruth decide seguir a sua sogra segundo os padrões da fé. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora a história encerra. Essa primeira sessão ela encerra. E como ela encerra? Exatamente o oposto como começou. Houve fome. Agora o verso 22 termina assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Isto é, eles chegaram no período da colheita, eles chegaram próximo do período da colheita. Eles saíram no período em que não havia o que comer e retornam no período em que eles iriam colher o fruto de uma nova época da história. O outro elemento interessante é o que faz e o que produz essa mudança de fato. É o que ocorre no verso 6. O que ocorre no verso 6, irmãos? Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela ouviu que o Senhor visitara Belém novamente, dando pão ao povo. Agora ela decide voltar. E então, a partir do verso 7, que o diálogo com Orfa e com Ruth ocorrem, e no verso 19 até o final é o momento da chegada dela. O momento da chegada dela. É interessante notar, irmãos, como o narrador, ele não detalha a viagem nem na ida, nem na volta. O texto diz apenas: eles saíram de Belém de Judá e chegaram nos campos de Moabe. Agora elas saíram de Moabe e chegaram a Belém. Não há nenhum movimento, não há nenhum detalhe, não há nenhuma informação textual do que aconteceu nessa viagem. Mas você pode imaginar a expectativa do momento da saída, mesmo a família dando as costas às promessas, a família deixando as promessas de Deus. Aquela é a terra que o Senhor abençoaria, que a fome que estava acontecendo naquele lugar era por causa do pecado, e nós deveríamos abandonar os pecados, e nós vamos lidar com as circunstâncias e não com a causa. Nós vamos lidar com as consequências e não com a causa do problema. O problema era o pecado, e nós vamos lidar com a fome, que era a consequência do pecado. Agora, dando as costas, chegam. Nesse momento, ela volta. E quando eles retornam ali para Belém, irmãos, agora, você imagina, 4 pessoas saíram. Noemi volta agora. A única reconhecida era ela. Ruth, eles não sabiam quem era. Mas você imagina a expectativa. Nós estamos indo agora para Belém, ou melhor, nós estamos indo de volta nós estamos indo para Moabe, porque lá nós vamos ter comida, vamos ter alimento, muitas expectativas, muitos planos. Talvez eles conversaram tudo isso ali. Aí alguém talvez pontuou: mas olha, nós podemos ficar em Belém e esperar o Senhor. Não, a fome é muito grande, vamos continuar, é o melhor para nós.
Agora, imagina eles voltando. Imagina a história e o entendimento de Noemi voltando. O que é que elas conversaram no caminho? O que é que elas falaram, as duas, nessa história? O texto não se encarrega de nos dar essa informação, porque certamente não é fundamental para entendermos o texto. Se fosse, estaria lá. Mas nós podemos imaginar algumas coisas. Imaginar Ruth consolando Noemi durante a viagem. Aquela que tentou convencer Ruth a ficar, e as palavras dela de fé, de esperança, eram as palavras que talvez ecoaram no caminho até Belém. Que coisa interessante, irmãos, é que a fome e o período da cega da cevada marcam dois momentos importantes na história. A fome não representava apenas a falta de alimento para o nosso corpo, mas representava também escassez espiritual, frieza de alma, falta de esperança, a ponto de tomar a decisão de deixar a sua casa e ir para os campos de Moabe. Agora o retorno, mesmo triste, desanimada, como ela vai descrever aqui, ela trazia junto com ela uma prova viva do poder e da graça de Deus de fazer brotar vida onde havia morte, de fazer brotar esperança onde não havia esperança. Ruth é a manifestação constante aos olhos de Noemi de que Deus é poderoso. E ela adentra a cidade de Belém no tempo da cega da cevada. Esse tempo não é apenas o tempo de colheita, é o tempo de renovação espiritual. Não é apenas um tempo de fome, no verso 1, é o tempo de seca na alma. A cega da cevada não é apenas o tempo da colheita, é o tempo de renovação na própria alma. Na própria alma. Esse texto, ele pode e deve hoje nos trazer grande esperança, irmãos. Duas imagens podem descrevê-la, a esperança desse texto. A primeira, contada por um dos comentaristas, que eu discordo da conclusão, mas a história é bem captada, a história do filho pródigo. E ele diz assim, que assim como o filho deixou sua casa, pegou a riqueza que era dele, que era parte dele, e deixou seu pai e a sua casa, e foi viver no mundo, até um momento em que ele olha e tem desejo de comer comida de porcos, e ele lembra e diz: na casa do meu pai há pão, eu voltarei para lá, porque na casa do meu pai há comida. Esse comentarista diz: a única diferença é que
O filho pródigo se arrependeu e parece que Noemi não tem aqui o espírito quebrantado no momento, que eu vou discordar desse tipo de conclusão e digo já porque. Mas um outro elemento interessante é pensar na própria ideia da estrutura das festas de Israel, que está associada ao período da colheita, do plantio e da colheita. A festa específica, irmãos, em que o cordeiro era morto, era imolado. A Páscoa era a festa inicial, era a grande celebração do ano mais importante da história de Israel, que foi a libertação do cativeiro. Quando eles retornaram, ou melhor, quando eles saíram do cativeiro e foram para a terra prometida. Essa esperança está envolta no texto também. Eles deixaram o cativeiro e foram para a terra prometida. E o que é que ocorre logo após a Páscoa? A festa das primícias. Levítico 23. O que é a festa das primícias? São as primeiras folhagens, a cevada que sai, e que essas folhagens são oferecidas para Deus, diante do santuário, em oferta movida diante de Deus, que representa o que, irmãos? Que os primeiros frutos saíram. Nós lembramos muito bem que essa festa, as duas festas estão associadas ao preparo da terra, ao plantio e à colheita. A cega da cevada é o período da colheita. As primícias. E o que isso tem de tão importante para nós numa história como essa, irmãos? É que talvez o que o narrador esteja nos mostrando aqui, provavelmente Samuel esteja nos mostrando aqui, é que o tempo o livro de Ruth, capítulo 1 até o 22, o que nós temos aqui é o período em que o solo está sendo preparado, a semente foi lançada, e agora nós vamos colher os frutos. Não apenas para alimentar o corpo, mas o fruto que vai brotar dessa história, por sinal, descrito no Antigo Testamento, a raiz de Jessé, o que brota desse solo, dessa história, não vai alimentar apenas Ruth, Noemi, mas alimentará toda a igreja do Senhor por toda a eternidade. Eu sou o pão que desceu do céu, quem comer será satisfeito. A história e a beleza dessa história eu não posso olhar para Noemi e simplesmente atacá-la pelo que aconteceu. Eu me impressiono com os comentaristas, a facilidade com que eles lidam e mostrar a falta de entendimento dela, a dureza do coração, a amargura dela. E aí eu vou ler os comentários dos reformadores, dos puritanos, e eles lidam com essa história e são tão doces ao lidar com ela, e são tão cuidadosos ao falar dela, e são tão respeitosos em lidar com essa mulher, que é belo em ouvir, só em ler, só em preparar esse irmão, só em estudar, só em ler esses homens, a alma se enche de renovo. O que aconteceu aqui com essa mulher, irmãos? Coisa importante, e passo a descrever agora os detalhes um pouco dessa história.
O que Deus está fazendo aqui é maior do que a obra que nós vamos ver na vida de Noemi e na vida de Ruth, como acabei de dizer. O que aconteceu com ela? Volte comigo para o verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta Noemi? Talvez ela tenha saído com os cabelos ainda cor natural, preto. Ela voltou com cor natural, só que branco. Talvez ela foi com o rosto alegre, porque foi com seu marido e com seus filhos. Agora ela volta com tristeza na sua face. Muitas mudanças externas no corpo, na expressão do rosto, foram manifestadas ali. Muitas. Ela disse no versículo 20: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Veja o que ela disse, irmãos. Ela disse: eu fui cheia, agora eu volto vazia. Eu volto vazia. Nós fomos em 4, 3 homens que trabalhavam, sustentavam. Agora eu volto só, junto com Ruth. Eu não tenho mais em quem confiar, eu não tenho mais em quem esperar, senão no Senhor. A expressão que é utilizada no verso 21, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Essa palavra é traduzida também como o Senhor me tem humilhado. Não significa dizer que Noemi foi para Moabe cheia e ela foi com muitos bens, tendo em vista que havia fome ali, mas que ela tinha uma família inteira, e ela tinha, irmãos, a certeza de que ali naquele lugar eles iriam prosperar. Mas agora ela volta quebrada, ela volta humilhada. O Senhor me trouxe vazia, sem nada, literalmente, irmãos, sem nada. A expressão do coração dela é revelada nessas palavras. Agora perceba o detalhe do texto, do verso 20, do 20 ao 22, um detalhe apenas, irmãos, preste bem atenção. Perceba que o nome dela, ela vai descrever no verso 20, ela diz o seguinte: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Perceba que ela muda o nome dela. E sabe por que meu nome é Mara? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Meu nome, Noemi, é prazer, é alegria. Agora eu volto vazia, sem filhos, sem marido. Eu fui cheia e agora volto vazia. Não me chamem Noemi,
não me chamem prazer, não me chamem alegria, chamai-me amargura, tristeza. Faça isso comigo. Esse é o nome que vocês vão agora, a partir de agora, me chamar. O coração dela tinha uma preocupação, a mudança do nome. Meu nome era Noemi, agora meu nome é Mara. Meu nome era doçura, prazer, agora é amargura, tristeza. Verso 21 de novo: de Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque depois me chamareis Noemi. De novo ela repete: por que vocês me chamam assim? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. A grande questão é agora como vocês vão me chamar? O meu nome é essa Noemi. Ela diz: não me chame por esse nome, agora o meu nome é Mara, porque as minhas circunstâncias mudaram. O que eu era, o que eu tinha, o que agora eu não tenho e o que eu sou, vocês precisam compreender exatamente a realidade da minha vida. Só que tem um detalhe interessante: antes do debate em cima do nome dela, vem a expressão da própria cidade. Veja, irmãos, comigo, por favor, no verso 19: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Toda a cidade se comoveu por causa dela. Essa palavra, irmãos, ela é usada em alguns lugares específicos na história da revelação. 1 Samuel 4:5, quando a arca foi trazida para o campo, os israelitas disseram, irmãos, que ali o texto diz que eles gritaram, clamaram, e toda a terra foi movida, toda a terra foi comovida. A tradução da Septuaginta, traduzindo esse texto hebraico para o grego, traduz exatamente isso, descrevendo a ideia de que quando a arca chegou, eles ficaram movidos. No primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 45, quando o rei foi escolhido, a cidade estava em tumulto, estava também movida, como diz o texto, diante daquilo que estava acontecendo. Quando Cristo entra a cidade de Jerusalém, toda a cidade, Mateus 21, irmãos, diz o evangelista, estava movida, comovida. Essa expressão, a entrada dela, traz consigo essa imagem, as duas entrando, e todas elas ficaram impressionadas com a escolha de um rei, como a entrada de Cristo em Jerusalém. A cidade toda ficou movida. Claramente isso revela que Noemi era uma mulher muito conhecida, e que provavelmente o seu marido era um homem distinto. E aqui o que chama a nossa atenção, irmãos, é que ela diz a seguinte, a pergunta diante daquilo que elas veem: esta é Noemi? É essa mesmo que nós conhecemos? Aquilo que passa a ser descrito agora não é a fé, entenda, irmãos. E aqui é a grande distinção. O grande ponto não é o que é o coração dela, o que é que ela crê. O que está de jogo aqui é o que Deus fez na vida dela. O que ela está descrevendo aqui não é necessariamente a expressão de incredulidade simplesmente, é a expressão do que é real, do que aconteceu na ida e o que aconteceu
na volta, literalmente assim. Meu Deus, como ela mudou! Como ela mudou! Alguns talvez ficaram maravilhados. É essa mesmo Noemi? A tormenta trouxe essa imagem muito clara. E talvez alguns até fizeram chacota, provavelmente. É essa mesmo Noemi? Entenda, irmãos, como tudo muda e como as coisas são tão rápidas e passageiras. Como alguém viçoso, cheio de filhos, de repente é viúva e sem filhos. Como alguém que é jovem hoje e de repente é velho amanhã. Como tudo passa tão rápido. Como tudo passa tão rápido. A beleza é frágil. A riqueza é frágil. Tudo pode mudar. Uma mulher bonita, de repente, se vê completamente desfigurada por doenças, pela idade, pelo tratar mal do seu cônjuge e de tantas outras maneiras. Tudo passa. Não confie demasiadamente na beleza. Não confie demasiadamente na aparência. Ela muda. E ela pede então que eles agora a chamem não mais de Noemi, mas de Mara. Porque, irmãos, ela foi afligida por Deus. E isso claramente é mostrado no texto. Ela vai explicar isso com muito mais detalhe. Eu fui cheia e voltei, mas o Senhor me fez voltar vazia. Eu tinha um marido, eu tinha filhos, eu tinha saúde, agora eu sou destituída. E eu não encaixo mais nesse nome. Os meus sentimentos já não são os mesmos. No início da minha vida era assim, mas agora não mais. E Deus pressiona a sua serva e o seu povo. O Senhor humilha a sua igreja por meio de vários sofrimentos, a ponto de dizermos: o meu nome agora é. O Senhor pressiona, o Senhor força, o Senhor lida com a dureza do coração. Aquela que foi em busca junto com seu marido de dias melhores, volta humilhada, aflita. Ela diz o texto, ela voltou aflita. Os piedosos não estão livres de tribulação. Desse texto nós podemos aprender, irmãos, que independente de onde estivermos, em casa ou em qualquer outro lugar, nós não estaremos sem a nossa própria tribulação. Quando ela volta para casa para a sua terra natal, quando ela volta para a igreja, ela volta para Belém, ela foi recebida, irmãos, por aqueles que aguardavam e se impressionaram. Como é que eles viram
porque a entrada pelos portões da cidade, ali nos portões haviam julgamentos e todas as ações sociais, e tudo que era social ocorria nos portões da cidade. Por isso muita gente estava ali quando a viu entrar, e eles se impressionaram. Lá em Moabe, ela ouviu tantas coisas que feriram sua alma. Ela volta e deve ouvir tantas coisas que vão ferir sua alma, porque o Senhor, irmãos, nos faz passar por sofrimentos para nos preparar por sofrimentos maiores. O Senhor nos faz passar por dificuldades para nos preparar para dificuldades maiores. Nunca peça a Deus: Senhor, eu quero viver sem tribulação, porque Ele diz: o filho a quem Ele ama, Ele disciplina. Todo aquele que quiser viver vida piedosa sofrerá perseguição. Por meio de muitas aflições, nós vamos entrar no reino dos céus. Atos 14. Não considere que Deus está simplesmente irado se Ele nos faz passar por muitas tribulações. Antes da semente cair no chão, o solo vai ser revirado. Noemi está tendo a sua alma revirada para que a semente caia e brote. No meio disso, nós podemos esperar, e é o que é requerido, paciência, irmãos. Perceba como Noemi, ela se conduziu nessa nova tribulação, e nas tribulações que ela vai passar. Com paciência ela vai vencer o mal. Ela permitiu até aqueles que, olhando para ela, pudessem ver alguma coisa boa, mas outros que fizeram chacota dela, ela olha para eles e diz: não me chamem Noemi, me chamem Mara. Ela não pede nada: Senhor, reprove-os, Senhor, condena os que estão falando mal de mim. Ela literalmente, irmãos, ela diz a eles: não me chamem por esse nome. Essa mulher, ela poderia, conhecendo muita gente ali, poderia revidar e atacar, conhecendo os pecados uns dos outros, e dizer o que cada um tinha feito. Ela poderia revidar e se proteger. Ah, e você que faz isso, ah, e você que faz aquilo. Lembre-se como é comum na nossa vida, quando os nossos pecados são tratados, nós nos defendemos atacando os outros. Ela não disse pacientemente: não me chamem doçura, chamem-me amarga. Ela não usa palavras duras. Ela lida com eles de modo calmo e livremente confessa. Literalmente, irmãos, que Deus proferiu esse golpe contra ela. Foi o Senhor que fez assim. Ela reconheceu que Deus é o autor das suas aflições. Como eu posso, irmão, discordar das vozes que falam contra mim? Ora, preste atenção, irmãos, como é sério. Ela diz: sabe quem fez isso? Veja o nome. Ela põe o nome de Deus, ela chama Yavé e Shaddai, que é poderoso. Veja como ela usa, irmãos. O texto diz assim no 20: porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor aqui, Iavé, me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor, de novo aqui, Iavé, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela olha e diz, isso veio da mão de Deus. É lidar com o sofrimento e com a luta, irmãos, e dizer, foi o Senhor quem fez isso. Preste atenção, sabe por que nós temos dificuldade de suportar muitos males, irmãos? Porque nós somos impacientes por natureza. E sabe o que foi que ela fez? Em primeiro lugar, ela confessa que essas coisas não aconteceram por sorte ou por azar, mas que Deus é o autor primário do seu sofrimento. E Ele regula todas as coisas que acontecem com ela para o seu próprio bem. O Senhor me trouxe, ela diz, o Senhor me afligiu, o Senhor me feriu, o Senhor fez isso. Ela não acusa os moabitas, ela não acusa o seu marido de ter ido, não acusa os seus filhos de terem aceito, não acusa ninguém, ela atribui ao Senhor. Se eu sei que Deus é o mais, que é misericordioso, foi o Deus misericordioso que me afligiu, naturalmente eu tenho uma outra visão do sofrimento. Se aquele que me abençoa é o que me aflige, eu sei o que eu estou vivendo e para que eu estou vivendo. Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque em Deus há misericórdia. Se veio do Senhor, é para o nosso bem. Como José disse, não foram vocês que me venderam, foi Deus quem me enviou adiante de vós. Como Davi disse, irmãos, lá, literalmente, essas são as palavras de Davi, em 2 Samuel 16, 10 e 11, ele vai dizer que o Senhor ordenou Simei a amaldiçoá-lo, o Senhor fez isso. Nós não devemos pensar que tipo de gente é esse que nos faz mal, não devemos pensar no mal que eles nos fazem, mas não devemos pensar, irmãos, literalmente, o que nós merecemos, qual o nosso pecado, e assim submeter-nos a Deus. Se eu sou um crente que olho apenas para as causas secundárias, irmãos, nunca haverá paz na minha alma. Se eu olho apenas porque Ele fez isso comigo, porque Ele falou aquilo para mim, porque se eu olho apenas e não vejo Deus agindo, não vejo Deus lidando com o meu coração, não haverá paz na minha alma. Pacientemente ela disse, foi o Senhor quem fez isso. Eu fui cheia e voltei vazia. O Senhor me trouxe de volta. Eu sei quem é Ele. O Senhor enviou esse sofrimento, irmãos, para o meu bem. O Senhor não fez isso para me destruir. Ela diz, Ele me afligiu, Ele me humilhou. Essa palavra significa literalmente isso. Lembre-se, irmãos, humilhação vem depois da aflição.
nós somos afligidos e humilhados. O sofrimento dá entendimento. Noemi tinha seus pecados e nós podemos saber disso. Talvez ela nunca percebeu as bênçãos de Deus na terra, talvez ela não reconheceu tantas coisas, mas sem dúvida, irmãos, o Senhor lida com o seu povo para manifestar esperança, para que nós possamos depender dele e dele somente. Se foi por causa do pecado que a fome veio, é por causa da visita graciosa de Deus que nós vamos colher de novo. Foi o Senhor quem fez, por causa do nosso pecado. Foi o Senhor quem fez. Já parou para pensar quão útil é a tribulação, irmãos? Quão útil é a tribulação? O rei Davi diz: é bom, Senhor, é bom saber que tu tens me humilhado. Grande é a utilidade da tribulação, porque nos leva à paciência, e o Senhor está nos preparando para coisas mais gloriosas. O solo está sendo revirado, a semente está sendo lançada, já já começará a colheita. Já começará a colheita. Ele quem levanta do monturo o pobre e o necessitado, o Todo-Poderoso, irmãos, o Deus onipresente, onipotente. Nada é difícil para Ele. Se Ele deseja, assim será. Os seus filhos devem ter consciência disso. Ele não apenas dá saúde ao enfermo, Ele não apenas dá esperança ao que não tem esperança, Ele levanta do túmulo o que está morto. Ele levanta do túmulo aquele que de fato está morto. Não perca essa oportunidade, irmãos. Não perca. Não deixe passar a oportunidade. Noemi ouviu, depois da morte de todos os seus, o Senhor visitou a igreja. Voltaremos imediatamente. Há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de parar de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Um detalhe intrigante nesse texto, eu queria concluí-lo, é que um comentarista faz uma análise, e graças a Deus, pelo Logos, né, pelo programa lá, eu tenho esse material e pude checar de fato. Você sabe que uma tradução dos caldeus, irmãos, que é um Targum, está lá, o Targum dos caldeus, que analisa o livro, que comenta e traduz o livro de Ruth. Está lá em hebraico o livro de Ruth. Lá nesse Targum, eles fazem o seguinte comentário, eles traduzem da seguinte forma, ele diz assim, irmãos: eles chegaram no primeiro dia da Páscoa, quando os israelitas começam a colher a cevada dos primeiros frutos. E Levítico 23 diz assim:
no 5º dia do mês de Nissan, ofereceram, literalmente, irmãos, as primícias, ofereceram ao Senhor, ofereceram a Deus ali as primícias, as primeiras folhagens. É a maneira como o Estargum analisa esse texto. O que ele está dizendo é, de fato, o que nós vimos foi um tempo de seca, mas do Senhor que deixou e puniu Israel. Agora a chuva voltou a cair, o Senhor voltou a visitar Israel, o chão foi revirado, a alma de Noemi foi revirada, e agora ela chega exatamente no tempo da cega da cevada, na festa. Você sabe, Páscoa e primícias, a morte do Cordeiro e a ressurreição do Cordeiro. Paulo disse: Cristo é a primícia, Ele é daqueles que dormem, Ele é a primeira folhagem que sai, mostrando que todos aqueles que estão nele viverão. O que nós temos literalmente no texto é Noemi descreve Deus fazendo o que fez, e o narrador conclui dizendo: chegaram no tempo da colheita. Os frutos do que Deus fez serão vistos agora. O que Deus fez será literalmente visto agora. Olhando de Jerusalém, irmãos, olhando agora de Jerusalém, uma última coisa e nós encerramos. Como é que esse capítulo conclui? O Senhor escreveu nele a sua assinatura. Noemi, ela na sua própria vida, ela viu a morte do seu marido, Elimeleque, então a morte do seu filho, Maalom, seguida pela morte do outro filho, Quiliom, e ela, através da morte, ela chega à vida espiritual dessa jovem chamada Ruth, e do poder gracioso do amor de Deus para com ela. Através da morte, ela viu brotar a vida mais preciosa. Quem estava perdida foi achada, quem estava morta reviveu. Porque certamente ele não está falando simplesmente de benefícios temporais, mas eternos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, por favor, queria que você abrisse esse texto comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, irmãos, e até o verso 12, diz assim a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 10 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Esse é o segredo do Evangelho.
que a morte é o caminho para a vida. A morte é o caminho para a vida. O que Deus fez ali com Cristo, irmãos, levando-o para a morte e tirando-o da morte, foi para que nós, que estávamos mortos, tivéssemos vida. E você vai olhar que Lucas constrói a história de Atos dos Apóstolos, a fim de que você note, irmãos, a morte de Estevão, ela está diretamente associada com o novo nascimento de Paulo, de Saulo de Tarso. Essa é a marca, o sofrimento e a morte de Estevão tem uma explicação. Saulo de Tarso é a explicação. A morte operou em Estevão, a vida operou em Saulo, a morte operou em Noemi, e a vida operou em Ruth. Pela morte, a vida se manifesta. Pela morte, a vida. Há uma resposta para a oração de Noemi. No capítulo 1, verso 8 de Ruth, ela diz: que o Senhor use de misericórdia para com vocês, como vocês mostraram misericórdia para com os mortos e para comigo. Que o Senhor lhes conceda que cada um de vocês encontre descanso na casa do outro marido. Na casa do outro marido. Agora, apenas, sem entrar na história de Boaz, o que importa agora é reconhecer a assinatura de Deus nessa história. Foi Deus quem fez isso. Você consegue enxergar o autógrafo de Deus na sua vida, irmão? O que falta? Lembre-se, por que nós somos chamados ainda para preenchermos o que ainda falta na nossa comunhão, no sofrimento de Cristo? O que eu preciso? O que tem de acontecer ainda? O Senhor está te fazendo crescer em maturidade, te fazendo andar em retidão. Talvez você não está vendo o que está acontecendo na vida do seu irmão de lado. Você não consegue perceber, talvez, que o mal que ele tem feito precisa produzir o bem em você. Como você lida com as coisas que acontecem? Você vê Deus operando em você a vida, numa calúnia, numa intriga, numa inimizade. Você vê a assinatura de Deus dando vida no meio da morte. O nosso Deus é poderoso para fazer mais do que podemos imaginar. Foi assim
no anseio, irmãos, de Ana, a mãe de Samuel. Foi assim no anseio dela, na angústia da sua alma, que ela, clamando o socorro de Deus, logo no capítulo 2, versos 6 a 8 de 1 Samuel, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas. O mundo é o Senhor quem faz isso. É aí que a vida operará em nós, percebendo que Deus foi quem nos deu todas essas coisas. Um desejo sincero do meu coração, irmãos, nessa manhã, é que possamos reconhecer claramente no mal que os outros fazem, o que Deus está fazendo conosco. Reconhecer que no sofrimento o Senhor está operando a vida. E só é possível todo esse entendimento se aquele que morreu e ressuscitou vive verdadeiramente em nós. E então estamos prontos para colher. Houve fome na terra, mas elas chegaram de volta na cega da cevada. É tempo de colher. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados a uma vida santa e dependente do Senhor, em que em todas as coisas nós possamos ver a tua boa mão, mesmo diante do mal que será tratado pelo Senhor e julgado, possamos ver que o Senhor nos conduz por meio de todos os caminhos para nos fazer mais dependentes de Ti, conscientes de que nada temos, de que nada somos. É como um solo que agora está pronto para ver a semente germinar. Derrama a Tua graça sobre nós e enche a nossa alma de esperança, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.